O mais importante para mim foi que o espírito da rapaziada, um outro tipo de comportamento dentro do campo, é uma questão de ajuste. O Guarani ainda segue na briga com uma situação, diria, razoavelmente boa, mas nós temos que fazer o dever de casa agora e tratar de buscar o resultado para a gente conseguir o nosso objetivo. Está aqui conosco o técnico Wilson Tadei. Wilson Tadei, você estreou com derrota frente à equipe do 15 de Piracicaba. Como é que viu esta partida contra a equipe do 15? Achei que foi um jogo interessante, um jogo muito bom, ambas equipes fazendo um grande futebol. O Guarani jogando de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente viu no último jogo. Pelo menos tive a oportunidade de ver o Guarani jogar e, através do DVD, alguns outros jogos anteriores. E uma postura diferente, uma vibração diferente, entendeu? Então isso dá a nós uma credibilidade nesse sentido de que nós podemos fazer muita coisa para que o Guarani possa criar uma nova situação dentro do campeonato. Agora, Wilson, ontem até eu questionei, né, em relação à substituição processada por você, do Marcos Denner, na Rádio Bandeirantes, né, porque nós, naquele momento, entendíamos que seria interessante a manutenção do Marcos, até porque ele estava segurando. E você depois nos justificou a substituição, né? É evidente, a intenção ali, eu percebi que o Denner já estava um pouco cansado. De repente, pode ser até que não, porque esses jogadores experientes, eles parece que estão cansados, mas na realidade não estão. Quando a bola chega, eles têm uma capacidade, até pela sua maturidade, de criar situações. Mas o Fabinho era uma possibilidade de, como a gente estava ganhando o jogo, de criar uma perspectiva de jogar entre o zagueiro e o lateral, que estava criando espaço, que o lateral começou a subir, e criar uma situação ali. E eu até acredito que o Fabinho não entrou tão mal, entrou até que razoavelmente bem, mas você ressentiu um pouco da falta da maturidade do Denner, é verdade, reconheço. Mas sempre é bom, você vai sentindo o grupo, vai conhecendo melhor o grupo, né, para que a gente possa ter uma visão melhor. Ô Wilson, como trabalhar contra o Rio Branco agora? Porque 15 é passado, tem que pensar no Rio Branco, porque esse é o jogo que pode dar uma condição melhor para o Guarani. O Red Bull joga contra o São José, então qual o recado, inclusive, para a torcida? Primordial é trabalhar psicológico, né? O Rio Branco foi uma surpresa nesse jogo, né? A gente tem que sempre tomar muito cuidado com essas equipes que vêm embaixo, né? Então, isso aí já é um ponto de alerta. O segundo, acho que nesse momento é agregar forças, né? Não adianta nesse momento lá ficar o jogador quer carinho, o jogador necessita de credibilidade, de confiança. Então é interessante nesse momento agora a gente unir as forças, principalmente a torcida do Guarani, que a gente chegou e a gente sente que tem aí um clima um pouco hostil, mas não é por aí. Eu entendo que a cobrança se faz necessária, é justa, mas o jogador também precisa se sentir confortável no sentido de que ele é capaz. E é o que nós estamos trabalhando. O grupo mostrou uma outra postura, um outro tipo de atitude nesse jogo, e eu tenho certeza que a tendência é cada vez melhor. O ponto positivo do jogo de ontem foi que os jogadores sentiram a derrota. E isso é muito bom. Às vezes você está no futebol há muito tempo, você vê os jogadores ganham e perdem normal. E não, o jogador sentiu. Quando sente, sinal que mexeu o brilho do jogador. Esse abatimento não é perigoso? Não sentiu no sentido de vibrante, entendeu? Vibrou, pode reagir, né? Pode reagir. Mostrou que tem capacidade, que pode fazer um futebol melhor, né? Então, é nesse sentido que a gente vê, no lado positivo, não no lado negativo. Wilson, faltam só 4 jogos, você chegou agora, como você falou, tirando a partida do 15 e as outras você viu apenas por DVD. Já deu para conhecer todo o elenco? Quantos dias mais você vai precisar para conhecer todo o elenco do Guarani? O tempo é curto. O tempo é curto, mas a gente vai conhecendo no dia a dia, né? A partir do momento que a gente vai fazendo um futebolzinho, aí você vai conseguindo trabalhar o nome do jogador e uma aproximação maior. Mas nós estamos com vários problemas de contusão, estamos procurando recuperar alguns jogadores, mas a necessidade premente é o Rio Branco. Eu acho que esse é o jogo-chave para nós, para o Guarani, e a gente conseguindo esse resultado, e é um jogo difícil. É um jogo difícil porque no futebol ninguém ganha na véspera, também não perde. Mas é preciso preparar psicologicamente. Então vamos trabalhar nesse sentido para que o grupo se fortaleça, e se fortaleceu nesse jogo, e a certeza de que nós podemos fazer um resultado nesse jogo. O Guarani vai ter que vencer o Rio Branco, porque depois o jogo é contra o Red Bull,
está a 3 pontos à frente do Red Bull, mas nos critérios de desempate o Red Bull leva a vantagem. Então, se o Guarani perder do Red Bull, ele ficará atrás caso não vença a equipe do Rio Branco. A origem do gol! A origem do gol vai para quem? Marcos Aloysio Cobrão. Olha, vai para o Júnior, ali na Cristóvão Bonini, para o pai dele, que estão assistindo o programa nesse momento. Vai para o Rodrigues, motorista do Guarani, toda a rapaziada do Bar do Careca. Vai para o Robson, para a Bia, para o Douglas da torcida jovem. Vai para o Magrão, torcedor da Fúria, e também para o Richard e toda a torcida do Guarani que compareceu ontem, além do Dorico, hein? Que é o porteiro lá do Brinco, e todo mundo que compareceu ontem em Piracicaba, Batista. É isso aí, devido ao tempo muito exprimido, só o Marcos Luiz, que é setorista do Guarani, teve o direito hoje de mandar a origem. Vamos lá para todos vocês. A origem do gol. Olá, Marquinhos, você que trabalhou no jogo ontem com a narração brilhante mais uma vez do Leandro Boles, com os comentários do Carlos Henrique Siebert. Como é que aconteceu o gol? Diz Olha, aí. foi uma jogada que aconteceu pelos flancos, né, Batista? O cruzamento que partiu lá do lado esquerdo. O Marcos Denner aproveitou-se, inclusive, da falha da zaga da equipe do 15 e usou da experiência. Não teve dúvidas, foi lá, estufou a rede. Gol bonito do Marcos Denner, jogada trabalhada lá pela esquerda. O goleiro fez uma grande defesa na cabeçada, defendeu com o pé. Foram mas duas aí faltou tentativas. cobertura da zaga do 15, né? E aqui o gol de empate, como é que foi, Marquinhos? Olha, aí eu achei que foi uma inexperiência da zaga, porque a bola viajou, e é claro que teve sorte também o atacante do 15. Ele até brincou com o Wilson Tadei, disse que pegou de 3 dedos, ele tá de brincadeira, né? Ele chutou para um lado, a bola foi para o outro, Batista. Olha, bonita a torcida do 15, parabéns, hein? Mais de 7 mil. 7.800. E ótimo resultado do 15, né? Porque agora a briga ficou entre Red Bull e Guarani, praticamente, né? Os outros 3 se distanciaram, então ótimo resultado do 15. Olha, essa bola de área é um problema, hein? Falha total da defesa, é impressionante. Mas se justifica, viu, Batista? Porque o Luiz Gustavo está sem ritmo, né? E o Guilherme Matias não é titular da zaga do Guarani. Eu acho que esse é o grande problema que o Wilson terá que acertar, principalmente para o jogo contra o Rio Branco. Wilson Tadei, técnico do Guarani, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa sorte, começou perdendo o jogo, mas o jogo fora de casa, um resultado que pode ser considerado normal, mas agora pega o São José e aí não tem jeito, tem que vencer. Boa sorte para o seu trabalho. Aliás, o Rio Branco de Americana no Brinco. Muito obrigado. Eu achei importante nesse momento a gente manter a tranquilidade, o equilíbrio emocional, passar essa tranquilidade para os jogadores, fazê-los entender que acreditar, acima de tudo, acreditar no potencial deles e na força do Guarani. E vamos que vamos. Tenho certeza que, se Deus quiser, vamos chegar.